Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Um grande abraço para os nossos queridos irmãos da Igreja de Cristo aqui da Asa Sul, no plano piloto. Cada dia aumenta a saudade dos nossos queridos irmãos. Mas nesse momento, então, nós vamos trazer uma reflexão da Palavra de Deus e eu quero trazer a meditação aqui deste dia, baseado no Evangelho de Lucas, no último capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 32, que narra a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando eles caminhavam tristes e Jesus vai ao encontro desses discípulos. E baseado nesse texto da Palavra de Deus, há um hino antigo bastante conhecido e para mim muito bonito, sobre o Divino Companheiro. Vamos ouvir este hino e a nossa mensagem tem tudo a ver com este belo hino e com esse texto da Palavra de Deus. Ouçamos esse hino, Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho.
Olha que este hino realmente é de uma beleza muito grande ao meu gosto. E agora então vamos para a meditação desse texto. A gente pode perceber que esses discípulos estavam tristes, decepcionados, porque Jesus já havia falecido e já era o terceiro dia. E eles pensavam que tinha ido embora, então a esperança que eles tinham que Jesus fosse o Messias, o Salvador. Mas Jesus havia morrido. E o texto sagrado diz que enquanto eles caminhavam tristes, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Então percebemos que eles experimentavam um momento de desilusão, momento de tristeza e também um momento de solidão. E a solidão, sem dúvida nenhuma, é algo muito desesperador na vida de uma pessoa. John Milton, ele fez esta afirmação: a solidão foi a primeira coisa que os olhos de Deus declaram não ser bom. Quando Deus criou o homem, diz o texto, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então lhe preparou a sua companheira. Sem dúvida, um dos piores sentimentos que existe é o da solidão. Há momentos em nossas vidas que sentimos solidão e grande necessidade de um companheiro, de um ombro amigo, alguém para estar ao nosso lado. Jesus é o maior e melhor companheiro que existe nestas horas de solidão. O texto que nós lemos revela algumas atitudes maravilhosas do Senhor Jesus para com aqueles que se encontram em solidão. Muitas pessoas nesses dias de isolamento têm sentido profunda solidão. Já ouvimos casos de pessoas que se desesperaram, tentaram suicídios, outros realmente se suicidaram, outros entraram no momento de pânico, de grande angústia. Mas as atitudes maravilhosas do Senhor Jesus aqui, para com esses dois discípulos, mostra realmente a atitude do Senhor Jesus para com aqueles que se encontram em solidão. Observemos então essas atitudes do mestre querido, do mestre amado. Primeiro, Jesus se aproxima dos que se encontram em solidão. Você não está só. Jesus vai ao encontro dos solitários. O versículo 15 do texto de Lucas 24 diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Não é fantástico? Não é maravilhoso? Enquanto os dois discípulos caminhavam e conversavam tristes, diz o texto que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não perceberam, mas Jesus estava com eles. Isso pode acontecer com aquelas pessoas que estão experimentando a solidão. Às vezes você pensa, mas eu estou tão sozinho, eu estou isolado, não posso estar com filhos, com netos, com pessoas maravilhosas. Não esqueça, você não está só. Jesus está com você. Ele não nos abandona. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Final do Evangelho de Mateus, o último versículo, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, ou senão eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outra atitude de Jesus: Jesus se interessa pelos problemas dos que se encontram em solidão. O versículo 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles, diz o texto, pararam, entristecidos. Mas Jesus se preocupa conosco. Ele perguntou: o que está preocupando você? O que é a causa da sua preocupação? Qual é a causa da sua solidão? Qual é a causa da sua dor? Qual é a causa do seu sofrimento? Jesus é empático ao nosso sofrimento, à nossa dor. Ele é um Deus que se interessa pelos nossos problemas, até pelas nossas frustrações, desilusões,
da vida, ele se interessa por você, ele se interessa por todos nós. E o texto vai dizer no versículo de número 19, Jesus então toma o conhecimento das causas da solidão destes discípulos, pois o verso 19 disse: ele lhes perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus, quando eles expressam a causa da solidão, Jesus se interessa pelo que eles estão falando. É muito interessante nós expressarmos ao nosso Senhor Jesus a causa da nossa dor, a causa do nosso sofrimento. Como diz o salmista Davi no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, que Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós podemos clamar pelo socorro do Senhor. O próprio Senhor diz: invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Como é importante. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 24, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós podemos expressar para o nosso Senhor em oração a causa da nossa dor, da nossa angústia, como disse Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vós. É um Deus que se interessa então pelo nosso sofrimento. Jesus sabia o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos, mas quando o Senhor Jesus se preocupa e pergunta para eles o que estão acontecendo, é para que eles exponham, abra o seu coração. E é interessante que Jesus ouve com paciência o relato dos que se encontravam ali, aqueles discípulos tristes. E Jesus, então, sem dúvida, ele vai ouvir com paciência o relato da sua dor, da sua solidão, do seu sofrimento, dos versículos 18 até o versículo 24. Jesus, então, está ouvindo o que aqueles dois discípulos têm a lhes dizer. Ele ouve com paciência. O nosso Deus é um Deus que fala, mas Ele é um Deus também que ouve. É um Deus que escuta a nossa oração, o nosso lamento. Eu lembro da história daquele cego Bartimeu que clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo mandava o cego calar, mas ele gritava mais. E Jesus ouviu o clamor daquele cego e disse: chamai-o. E quando chamaram, Jesus disse: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus diz: então vê. E imediatamente ele passou a ver. Jesus se interessa por nós. Louvado seja o nome dele. Mas é interessante aqui outra lição, que Jesus então instrui com grande firmeza e autoridade da palavra aos que se encontram em solidão. Jesus instruiu aqueles dois discípulos, mas não está escrito que ele haveria de morrer, padecer e que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Isso não está na Escritura. Porventura todos os profetas não falaram a respeito dele, do que havia acontecer? Então Jesus explica para eles que há uma esperança. A Escritura traz a esperança que o Jesus que morreu haveria de ressuscitar. E na palavra de Deus, na Escritura, nós encontramos esperança para as nossas vidas. Sempre há uma esperança para aqueles que colocam a sua confiança
no Deus vivo, no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então a caminhada continua. Quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção que ia continuar, mas os dois discípulos disseram para Jesus: Senhor, já é tarde, o dia está terminando, fica conosco. E o texto sagrado diz que Jesus então fica com aqueles discípulos naquela aldeia de Emaús, e no momento que eles vão cear, então Jesus, aleluia, quando dá graça pelo pão, os olhos deles são abertos, eles reconheceram o Senhor Jesus. Jesus edifica na comunhão os que encontram em solidão. Foi no partir do pão que eles reconheceram que o Senhor estava com eles. É algo realmente precioso. O último versículo do texto, versículo 35, diz: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que coisa preciosa! Nós vamos partir o pão, nós vamos participar da mesa do Senhor. E lembre-se que o Senhor, Ele está com você. Ele é o Deus que se aproxima daqueles que estão tristes, em angústia, em solidão. Jesus se interessa pelos problemas daqueles que se encontram em solidão. Jesus toma o conhecimento das causas da nossa solidão. Jesus ouve com paciência o relato dos que se encontram em solidão. Jesus instrui com grande firmeza e autoridade das Escrituras aqueles que se encontram em solidão. E Jesus edifica na comunhão os que se encontram na solidão. Cristo entende a solidão mais do que qualquer outra pessoa do mundo. Ele experimentou na cruz do Calvário. Antes de ir à cruz, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele bradou lá na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a solidão num grau que eu acredito que ninguém tenha experimentado neste mundo. Se você está passando por tristeza, por solidão, sabe que Jesus já passou um maior. Por isso ele se aproxima de você. Por isso ele se interessa pela sua dor, pelo seu sofrimento. E ele quer revelar a sua graça, a sua presença maravilhosa no momento do partir do pão. Por isso esse momento é um momento tão sublime, tão especial para nós. Porque todas as vezes que partimos o pão, nós estamos lembrando que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, concedendo-nos a bênção da salvação, a bênção do perdão, da vida eterna. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, no nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento então participar da Santa Ceia. A palavra de Deus diz que enquanto então eles comiam a Páscoa, Jesus pegou um pão, Jesus partiu aquele pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós abençoamos este pão, nós damos graças por este pão e agora iremos comer no nome do Senhor Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do pão. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pai, nós te damos graças e abençoamos este cálice, no nome de Jesus. Disse Jesus: bebei
dele todos. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Bebamos do cálice. Nosso Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome. Por Jesus, o divino companheiro, o companheiro presente nas angústias, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas frustrações, decepções da vida. Porque como o Senhor foi em encontro desses dois discípulos no caminho de Emaús, sabemos que o Senhor é poderoso para o encontro de todos que estiverem experimentando a solidão, a dor, o sofrimento. O Senhor é capaz de ouvir, o Senhor é capaz de explicar com toda a autoridade, falar o coração, ó Deus, aos teus discípulos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta hora. Abençoe cada um que está acompanhando esse momento de reflexão. Abençoa trazendo o bálsamo do conforto, do consolo em cada coração. Abençoe a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão em angústia e sofrimento, ó Deus, em qualquer lugar. Vai ao encontro deles, Pai. Revela-lhes, ó Deus, a tua graça, a tua bondade. Abra os olhos do teu povo, como o Senhor abriu os olhos desses dois discípulos, Senhor, lá do caminho de Emaús. Abençoe cada um com a tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana para todos, na paz do Senhor. Amém.